Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, vamos inicialmente abrir a escritura no livro de Salmos. Vamos abrir no Salmo de número 63 e vamos ler tão somente o versículo 3, tá bom? Diz assim o texto bíblico: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Diga amém. Você pode repetir com o seu coração, dizendo ao Senhor: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Somente com uma visão clara acerca do que seja efetivamente a graça de Deus, é que alguém pode declarar essas palavras em verdade, de coração, dizendo ao Senhor que a graça do Senhor é muito mais, é muito maior do que a própria vida, no caso do que a própria existência humana. Por isso o salmista podia dizer: então os meus lábios te louvam, lábios que louvam ao Senhor em virtude da sua graça, pela compreensão da graça de Deus, por saber que se não fosse a graça do Senhor, nenhum de nós poderíamos nem mesmo existir, que dirá outra coisa mais. Nós, desde a semana passada, começamos uma série intitulada A Triunidade de Deus e a Experiência da Salvação. Os irmãos já sabem qual é o meu ponto de vista acerca desse tema, no sentido que não temos aqui nenhuma intenção de debater ou de discorrer acerca da triunidade de Deus, da trindade divina. Isso aí deixa para os teólogos discutirem lá sem nunca chegar a lugar algum. Nós vamos buscar as coisas que são essenciais e pertinentes à salvação. Veja que o tema diz a triunidade de Deus e a experiência da salvação. Ou seja, nós estamos partindo do pressuposto de que o único e verdadeiro Deus, ele se revela, ele se manifesta e ele trabalha na história em prol da salvação do homem. Ou seja, a nossa experiência de salvação, ela passa por um conceito ternário, não é? Por um conceito, como nós começamos a dizer na semana passada, o amor do Pai. Hoje vamos falar sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E na próxima semana, ou na próxima mensagem, vamos falar sobre a comunhão do Espírito Santo. Essas três frases, essas três ideias, partem lá do texto de Paulo, salvo engano, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Tem algumas versões que é capítulo 13, versículo 13, quando o apóstolo Paulo fala aquela doxologia, aquela palavra final, dizendo que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. E todos dizem amém, né? Então a nossa ideia, a partir desse texto, é que só pode experimentar uma salvação plena aquele que compreende que a fonte da sua salvação e mesmo os seus resultados passam ou começam a partir do amor de Deus o Pai. Quem não ouviu essa mensagem está lá na internet, os irmãos podem assistir, salvo engano não foi ainda editada, mas tem lá o vídeo de transmissão do culto, os irmãos podem ouvir a mensagem, entendendo que o amor de Deus o Pai é a fonte, né, da nossa salvação. E a pessoa começa, portanto, a experimentar a salvação quando ela começa não somente a sentir, mas também a perceber e a compreender o amor do Pai. O amor do Pai é que nos atrai a Ele. Apesar que tem muitas pessoas que supostamente estão em direção a Deus, em direção a Cristo, mas talvez não foram movidas pelo amor de Deus. Não compreenderam a sua real condição, não compreenderam o amor incondicional do Pai a nosso favor. Pessoas que, sobretudo nos dias de hoje, ainda estão muito confusas em relação ao amor do Pai. Se esse amor é amor mesmo, há muitas dúvidas que são levantadas, muitos questionamentos, sobretudo de cristãos que estão cansados
de ouvir mensagens baseadas todas no Antigo Testamento e levantam dúvidas acerca do amor de Deus. Então, quando você compreende o amor do Pai, que é o amor incondicional, então logo você começa a se sentir atraído por Deus, com um desejo profundo de conhecer mais e mais a esse Deus, né? E hoje damos seguimento ao entendimento dessa experiência de salvação, falando então da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se o amor do Pai é a fonte da nossa salvação, podemos dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, em certo sentido, é a manifestação deste amor do Pai para com todos nós. E eu fiz aqui uma divisão para nós podermos melhor compreender o tema de hoje, apresentando a graça pelo menos em 4 aspectos importantes. Quando se fala da graça de Deus, você deve trazer à memória esses 4 fundamentos da graça. Você compreender a graça de Deus minimamente e assim poder descansar nessa graça do Senhor que é tão maravilhosa. E o primeiro aspecto que eu quero trazer aos irmãos é o conceito de graça enquanto um atributo divino com a qual Deus trata toda a sua criação. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e veja esse texto maravilhoso, que embora ele não traga em si a palavra graça, mas o conceito de graça está muito claramente aqui manifestado, capítulo 14 de Atos, versículos 16 e 17, que dizem assim, olha, é o contexto em que Paulo e Barnabé estavam em Listra, e então depois de eles terem curado um homem coxo de nascença, as multidões ali daquela cidade queriam oferecer hecatombes, oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé, pensando que eles eram deuses, né? É nesse contexto, então, que Paulo declara as seguintes palavras que estão nos versículos 16 e 17. Eu vou ler o 15 para dar o segmento do entendimento. Senhores, por que fazeis isto? Ou seja, por que vocês estão aí aclamando o nome de Paulo e Barnabé, rasgando suas vestes, como se eles fossem deuses? Aí ele diz assim, nós também, nós Paulo e Barnabé, somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs, que é a idolatria, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Versículo 16, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, versículo 17, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Quero enfatizar o versículo 17, quando diz que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Olha que expressão bonita para se referir a Deus, né? Deus, embora os homens antes de Cristo, nos tempos antes da maioridade, pudessem cada um andar segundo os seus próprios caminhos, me parece que hoje também não é muito diferente, cada um dos homens tomando o seu próprio curso, a sua própria história, mesmo ignorando a Deus muitas vezes rejeitando o evangelho, mas Deus sempre deixando ali o seu testemunho. Ou seja, os homens podem não conhecer a Deus. É verdade que muitos dizem que não conhecem a Deus porque nunca o viram. Este é um dos argumentos de muitas pessoas, e eu nunca vi a Deus, portanto não posso saber que se ele existe. Mas o texto bíblico diz que Deus deixou registrado na história a marca da sua pessoa, a marca dos seus atributos, deixou o seu testemunho, fazendo o bem a todos os homens. Não sei se vocês se lembram, mas um dos textos que nós lemos no finalzinho da mensagem de domingo passado, Mateus capítulo 5, versículos 38 a 45, quando é dito que Deus ama a todos os homens incondicionalmente. E aí a prova que o texto dá, palavras de Jesus, é que Deus dá o sol e a chuva a maus e bons.
Que Deus não faz essa diferença, essa distinção moral que a religião costuma fazer. Lógico que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que eles conheçam a verdade, que andem em santidade, que andem em justiça, que andem em verdade, mas a despeito desse comportamento do homem, Deus, ele não nega a própria condição de vida para os homens. Deus derrama a sua chuva, Deus dá o seu sol a maus e bons indistintamente em todos os tempos. E agora o apóstolo Paulo confirma esta verdade dizendo que Deus deixou na história o seu testemunho, fazendo-nos o bem. E esse bem a que Paulo faz referência é o que ele diz aqui: dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Portanto, esse é um dos aspectos da graça de Deus. Graça enquanto bondade divina, graça enquanto dom, charis ou caris do grego, não é? Quando Deus dá de si mesmo, fazendo o bem ao homem, alimentando-o, dando a existência, dando alimento, dando todos os meios e condições. Nesse sentido, a graça de Deus, vista de um modo geral, é uma graça comum a todos os homens. Ou seja, todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, debaixo dessa graça divina, debaixo desse amor divino, debaixo desse cuidado paternal de Deus. A Escritura diz também em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, que vai chegar um tempo em que os homens, de tanto fazerem mau uso dessa graça divina, do sol, da chuva, dos rios, dos vegetais, do alimento, os homens vão destruindo a terra. Os homens estão destruindo a terra com as suas próprias mãos, de modo então que diz o apóstolo Paulo, ali já usando um pensamento escatológico, diz que vai chegar um tempo em que essa graça comum será retirada da terra. Ou seja, será um tempo em que os homens terão que ver, que experimentar, que perceber que todas as suas ações más lhes fazem mal, para que eles possam olhar, ou dirigir o seu olhar a Deus, voltar-se a Deus e reconhecer em Deus o autor de todo o bem. Então que nós comecemos a entender a graça divina, louvando-o por todos os seus benefícios. Então logo você levanta de manhã, você está sendo ali alcançado pela graça de Deus. Quando o sol brilha sobre você, é Deus em sua bondade, te aquecendo, te dando saúde. Quando você então se alimenta, o pãozinho de sal com manteiga, né? Eu gosto de colocar uma mortadela daquela Rei, aquela Prêmio, aquela maior, que tem mais gordura, né? Defumada, muito bem, né? Aurora não, é Perdigão. É uma delícia, Perdigão não tem muito sal. Aí você coloca, você come, você fala, puxa, como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Você pode experimentar a graça divina, você pode conhecer, tocar essa graça divina, mesmo nas pequenas coisas. É uma flor que desabrocha, né? É o pão de cada dia, o alimento diário, o ar que você respira, a chuva, né, que molha a terra, que rega a terra, as plantas que nascem, o vento que soprando, né, traz aquele frescor. Tudo isso é a manifestação da graça divina. Infelizmente, os homens perderam essa simplicidade do evangelho, e os homens então vivem em busca de coisas extraordinárias, que nunca veem na verdade, né? Nunca veem. Às vezes vem uma coisinha, parece que mas não sei se é bem desse jeito. Até porque a graça de Deus, ela é para todos. Não é uma graça restrita a meia dúzia de pessoas, como querem algumas linhas teológicas. Ou seja, essa graça divina é a graça que se manifesta enquanto o amor do Pai por toda a sua criação. Então muitos perderam essa simplicidade de ver a Deus, sentir a sua presença, sentir a sua graça e glorificar a Deus nos detalhes da nossa existência.
Então, a partir de hoje, comece a louvar a Deus, comece a engrandecer a Deus, comece a perceber essa graça e a render graças a Deus em todos os momentos, porque Deus é maravilhoso. Porém, essa graça divina, ela é muito mais que esse atributo divino que se manifesta como cuidado para com a sua criação. Inclusive, no texto de Romanos capítulo 1, só para nós completarmos aqui o pensamento, me veio o texto de Romanos capítulo 1, versículo 19, quando diz que Deus, ele se revela na própria criação que ele fez. É dito que os ricos atributos de Deus, o seu poder, como a própria divindade, são revelados, são mostrados por meio das coisas que foram criadas. Quando você olha para a criação, você vê ali a graça de Deus manifestada. Entretanto, a graça de Deus é mais ainda. Esse é apenas um aspecto mais rudimentar, um aspecto imediato, mas há um texto da Escritura, vou te pedir que você nos acompanhe, no Evangelho de João, capítulo 1, quando ali nós encontramos um conceito mais elevado da graça de Deus. Capítulo 1, versículos 14, versículos 15, 16 e 17. A relação que é preciso que nós façamos é que cada ponto que nós abordamos, vocês vinculem este ponto ao tema que está sendo tratado. Ou seja, a triunidade de Deus, hoje falando o aspecto da graça do Filho, isso corrobora com a nossa salvação, com a experiência de salvação. E a salvação, ela passa por todos esses aspectos. O aspecto do reconhecimento, do amor de Deus, que como graça se manifesta em cuidado a nosso favor. Capítulo 1, versículo 14, 15, 16 e 17, nos apresentam aqui um novo aspecto dessa graça de Deus. Veja, leia comigo a partir do versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, esse texto ele é extremamente importante quando o assunto é a nossa salvação. Infelizmente, muitos nunca leram esse texto, ou se leram, nunca compreenderam esse texto. E mesmo algumas pessoas tendo lido e supostamente compreendido, ainda não atentaram para o significado desse texto. Porque esse texto é uma chave que abre o discernimento da revelação de Deus acerca dos tempos, acerca da nossa experiência de salvação. Veja que o versículo 14, preste atenção, ele diz, e o Verbo se fez carne. Esse e, o Verbo se fez carne, este e, dá um sentido de continuação, mas de conclusão. Porque ele vem dizendo desde o versículo 1 que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Verbo fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas um dia, João, não o evangelista, mas João Batista, foi enviado como testemunha de que os tempos tão esperados, o tempo anunciado havia chegado. Era o tempo da encarnação do Verbo. O tempo em que o próprio Cristo de Deus, ele entra na história humana para se fazer homem. Queridos, e essa entrada de Cristo no mundo, essa entrada de Cristo na história, ela altera todas as coisas. Todo o entendimento que se vinha sendo construído até então, a partir da tradição do judaísmo, mediante a leitura da lei dos profetas, deve ser deixada de lado, para que você olhe a Deus numa nova perspectiva. Ele diz, e o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o Cristo de Deus, ele vem cheio da graça divina, ele vem cheio do favor divino. Ou seja, ele vem ministrar aos homens a graça de Deus no que diz respeito à salvação do homem. Não que antes não houvesse a graça de Deus, não. A graça de Deus não está limitada a uma dispensação, a um tempo.
A graça de Deus, ela é ativa e ela existe desde que há Deus. Havendo Deus, sempre haverá graça. E nunca houve um tempo da história em que qualquer homem que seja tenha sido salvo que não fosse pela graça divina. Somente a graça divina pode, de fato, salvar o homem, restaurar o homem. Acontece que, quando Cristo veio, ele veio depois de um período que a Bíblia chama de o ministério da condenação e da morte. Esse ministério, que era o ministério de Moisés, está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, ele foi um ministério necessário. Ele poderia não ser necessário. Ou seja, o ministério da morte e da condenação, ou da condenação e da morte, ele não efetua nada absolutamente dentro do homem que mude a sua vida. Ou seja, ele poderia não haver esse ministério mosaico, esse ministério da lei, o ministério da condenação e da morte, mas foi preciso, pedagogicamente, para mostrar ao homem a sua real condição. Ou seja, era preciso que houvesse um aguilhão, era preciso que houvesse uma lei que pudesse dizer ao homem que ele não faz, que ele não realiza, que ele não alcança a vontade divina, e que essa lei recaísse sobre o homem na forma de uma condenação em virtude das suas transgressões, para que o homem se sentisse então necessitado, se sentisse carente. Então imagine que quando o Cristo de Deus veio ao mundo, Mateus capítulo 4, versículo 16, diz que os homens estavam mortos, estavam jazendo nas trevas do pecado, jazendo na morte, quando então a luz brilhou. Essa entrada de Cristo no mundo é a grande mensagem do Evangelho, como que diz, olha, o próprio Deus veio salvar o homem. Ele veio abrir um caminho no coração humano, um caminho na consciência humana, para que todos os homens possam agora retornar a Deus. Lembram de Gênesis capítulo 3, quando naquela narrativa mítica e simbólica de Moisés, é dito que quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim, e que Deus havia colocado 2 querubins com espadas flamejantes, ali impedindo que se transitasse no caminho que levava à árvore da vida? Vocês lembram dessa porção? Muitos entendem essa porção equivocadamente, como que Deus estivesse dizendo, olha, vocês estão proibidos de ir à árvore da vida, não podem comer da árvore da vida, estão impedidos, estão proibidos. Essa é a ideia que dá quando você lê ali imediatamente o texto, sem muito recurso, sem uma leitura mais aprofundada no próprio texto e também comparando com outras partes da Escritura. Mas o fato é que ali, em Gênesis, nos mostra algo fantástico. Como que dissesse, quando o pecado entra no coração do homem, ou nasce no coração do homem, o pecado ele bloqueia a sua consciência, o seu coração, ele cria um distanciamento, impedindo que o homem se aproxime de Deus. É o que diz lá em Isaías capítulo 59, são os vossos pecados que vos impedem de se aproximar de Deus. As mãos de Deus não estão encolhidas para que ele não possa abençoar. Em outras palavras, as mãos de Deus estão sempre estendidas. Deus nunca proibiu, Deus nunca impediu, Deus nunca privou o homem da sua presença, da sua pessoa, das suas bênçãos. Mas são os nossos pecados que nos impedem, que nos afastam de Deus. E então agora esse homem incapacitado na sua consciência, devido às trevas do pecado, de se voltar a Deus, de cruzar esse caminho que leva à árvore da vida, esse homem precisava de quê? De que um caminho fosse aberto dentro dessa consciência humana. Aquilo que o pecado bloqueou, aquilo que o pecado selou, aquilo que o pecado agora impediu, isso fez Deus quando enviou o seu Filho. Ele se fez homem, ele se fez carne, para dentro da humanidade agora abrir um novo e um vivo caminho. Esse Cristo, quando veio ao mundo, diz o texto, ele veio cheio de graça e cheio de verdade. A verdade está mais para a questão das realidades espirituais que se encontram em Deus e se encontram dentro do nosso espírito. E essa graça, que é cheio de graça, fala então de todo o amor, de todo o favor divino a todos os homens. Este é o versículo 14
né, que ele veio cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas veja o versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Versículo 17, né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, agora a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, se a mensagem acerca da condenação e da morte, essa mensagem ao homem veio por intermédio de Moisés, quando diz que a graça veio por meio de Cristo, é a boa nova, é a boa notícia, é a proclamação. Ele veio cheio de graça e veio proclamar a todos os homens que Deus está esperando por todos os homens, que estes se aproximem dele e que recebam dele todo o seu favor e toda a sua salvação. Por isso que esse segundo aspecto fala para nós sobre a manifestação de Cristo como aquele que traz em si a salvação para todos os homens. Daí, quando você começa a fazer agora os ligamentos, a ligação, os links entre o amor de Deus, você entende o amor de Deus como nós colocamos na parábola do filho pródigo, né? Exatamente ali o pai do filho pródigo da parábola representando o pai. Agora você vê que esse pai não somente nos diz que nos ama, mas ele entrega o seu filho, ele dá o seu filho, ele envia o seu filho ao mundo como a maior prova do seu amor. O que coincide com aquela segunda parábola lá de Lucas, a parábola do bom pastor. É dito que tendo um pastor 100 ovelhas, e apenas uma delas se extraviando, ele deixa as 99 ovelhas no deserto e vai em busca daquela única ovelha que se perdeu. Existem várias interpretações em torno dessa parábola, né? Uma delas diz assim, que tendo o bom pastor 100 ovelhas, e uma delas se extraviando, ou seja, as 99 não se extraviaram. Sim, é uma interpretação. Ele vai em busca dessa única ovelha que se perdeu. Daí, alguns entendem que essas 99 não perdidas, diria respeito a mundos criados por Deus, que não foi contaminado pelo pecado, e que então ele vem em busca dessa única ovelha, ou desse único mundo que somos nós, essa terra criada, com toda a humanidade, para salvar essa humanidade. Bem, mas o próprio texto talvez não permite que essa interpretação seja deste modo, uma vez que o texto ele usa de uma certa ironia. As parábolas ali de Lucas 15 são irônicas, porque qual que é a ideia quando Jesus disse que ele deixa as 99 no deserto e vai buscar a única que se perdeu? A ideia é que ele está respondendo ali a escribas e fariseus que se julgavam, se auto-julgavam não carentes de graça. Eles se julgavam não caídos, se julgavam não pecadores. Inclusive o contexto do Antigo Testamento, sobretudo no livro de Salmos, temos muitas orações dos hebreus ali, vamos encontrar várias vezes os judeus, no caso os hebreus, falando acerca dos pecadores, como se eles próprios não fossem pecadores. Salmo 1 fala, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Então a ideia de pecadores eram os pagãos, eram os gentios, eram os samaritanos, etc. Então a ideia aqui no texto, a ovelha e do bom pastor, é que Jesus ele vem buscar aquele que se perdeu, aquele que tem a consciência que precisa de graça, que precisa de perdão, que precisa de misericórdia, que precisa de auxílio. Ou seja, esse aspecto da graça de Deus, mostrando Cristo entrando no mundo, convida todos os homens a compreenderem minimamente duas coisas. Primeiro, a minha condição em relação a Deus é uma condição de necessidade. Ou seja, nós precisamos nos despojar de toda justiça própria. E olha que a justiça própria é um mal, que persegue o povo de Deus desde os tempos antigos. Eram os judeus que tinham a presunção de que de nada precisavam,
se considerava o povo eleito, o povo santo, o povo separado, que tinha o templo, que tinha a lei, que tinha os sacerdotes, que tinham os sacrifícios, de modo então que eles se julgavam não carentes de graça de Deus, mas julgavam que eles eram pessoas adequadas, eles tinham um alto senso de justiça muito elevado, de justiça própria, razão porque mataram o Messias. Entra na história da igreja, então logo a partir do quarto século em diante, a ideia de justiça própria, mais uma vez, entra no seio da igreja para nunca mais sair, pelo menos até o dia de hoje. Ou seja, uma igreja, vamos falar da igreja medieval, né, que consideravam que a salvação passava pelos méritos humanos, passava pelo próprio homem, ou seja, que dependia não somente da qualidade do homem, mas de todo o seu esforço em fazer e realizar a obra de Deus para se tornar merecedor. Cuidado, porque a ideia da graça não é que você não deva fazer mais nada porque tudo é graça, tudo é de graça. Não, a ideia é que aqueles que têm esse alto senso de justiça própria, eles pensam que para serem merecedores, precisam fazer algumas coisas que os tornem dignos dessa graça. Ou seja, se você não procede, você não é merecedor da graça. Mas se você realiza, você se torna merecedor dessa graça. Mas aí veio a reforma protestante. E aí me parece que agora ia tomar outra direção, porque ela veio tocando nesses aspectos fundamentais de que a salvação é pela graça, etc, tal. E por mais que exista, ou essa verdade da salvação e a graça de Deus tenha sido levantada como um fundamento da fé, o fato é que os crentes, basta você olhar para a história, não olhe para as teologias, para os livros escritos, nem para as mensagens pregadas, porque elas todas negarão esse fato. Olhe para a experiência humana e você vai perceber quantos cristãos eles estão de fato despojados de todo orgulho e presunção de salvação. Ou seja, pregando a graça de Deus, se orgulham de serem salvos pela graça, em detrimento àqueles a quem eles julgam não terem acesso a essa graça. Se orgulham de sua santificação pessoal. E quando então o homem tem algum tipo de orgulho, de preciosismo acerca de si mesmo, ele nesse momento está totalmente decaído da graça. Ou seja, o homem se priva da graça de Deus quando ele dá lugar ao orgulho, quando ele dá lugar à presunção, quando ele julga acerca de si merecedor, ou ele julga estar numa condição melhor do que a do outro. Olhe para mim, por favor, e pense comigo essa questão tão grave que eu vou dizer agora para vocês. Pense, reflita, responda para você mesmo. Como é que o cristianismo, estou falando de organizações, como é que as organizações religiosas, protestantes, evangélicas, olha para o pecador? No primeiro momento ele olha porque ele quer ganhar o membro, né? Ele quer ganhar a alma para Jesus. Então ele vem com aquela conversa mole, né? Porque Jesus te ama, venha como estás, porque ele morreu por você e tal. Vai todo aquele proselitismo. Quando ganha, agora esse indivíduo na igreja, ele tem a obrigação, ainda que latente, né? Ainda que de modo silencioso, de ser um cristão à altura da doutrina, à altura dos dogmas, à altura daquele segmento doutrinário, porque no dia que ele não fizer, mas não cumprir com aquele regulamento, toda a igreja olha para ele já com um olhar de acusação. Daí porque muitos são excluídos, muitos são expulsos, muitos não são aceitos. É lógico, eu sei todo o argumento, porque de lá eu já vim. Tudo isso que eu estou falando eu já pratiquei na minha vida, inclusive enquanto líder de igreja. Vem aquele argumento dizendo, não, mas é porque a igreja tem que ser uma igreja santificada. E aqui está o grande problema. É verdade que nós temos que nos santificar, mas a santificação que vem do Espírito Santo, que
que acontece na medida em que o Espírito Santo vai separando dentro de nós as coisas que são mundanas das coisas divinas. Essa é uma operação que só o Espírito Santo pode fazer. Santificação só pode realizar aquele que é o santo. Não é o Espírito Santo? Quem é que santifica? É o Espírito Santo que realiza essa obra que acontece dentro do homem. Mas quando então é colocado de modo mecânico, de modo que agora cada um tem que proceder vestindo essa roupa, comendo essa comida, né? Procedendo desta maneira e não daquela, não fazendo isso nem fazendo aquilo, gera agora naqueles que cumprem, que estão dentro desse padrão, um senso de justiça própria. Eu estou adequado. E se manifesta muito, sobretudo, em reunião que quando se chama de Santa Ceia. Quem é que pode comer daquele pãozinho e beber daquele suquinho? Só os santos, né? Só os adequados. Os irmãos, imaginem, uma das decepções que eu tive na minha juventude em relação às igrejas evangélicas, se bem que eu tive muitas, mas nenhuma delas, pela graça de Deus, me impede de continuar servindo a Cristo. Eu não lanço a responsabilidade nos problemas que eu tive. Mas eu estava afastado do Evangelho. Não é? Aqueles moldes que os irmãos conhecem, desviado da igreja. Eu estava desviado, no mundão, como dizem, né? Eu só bebia muito, cantava muita música sertaneja, mais nada. Algumas coisas mais também, mas coisas básicas, né? A juventude faz parte da idade, etc., né? E um dia, rapaz, me bateu-se no coração um desejo de voltar para Jesus, não é? Voltar para Jesus. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Quem já foi de lá sabe o que eu estou dizendo. E aí, aquela coisa no coração, aquela nostalgia, aquela saudade de Jesus. Eu falei, rapaz, eu vou voltar para a igreja hoje. Decidi voltar para a igreja hoje. Vou voltar. Tomei meu banho, me arrumei. Aí, quando eu ia saindo para voltar para Jesus, que era o meu entendimento, era esse. Falei, mas eu vou voltar para onde? E qual é a igreja que eu vou? Porque eu não tinha igreja. Aí lembrei, a igreja da minha mãe. Porque todo filho desviado, quando quer voltar, lembra da igreja da mãe, que é a referência. Eu morava na QNP 5, do setor P-Norte. Minha mãe congregava na QNP 9, na quadra ao lado. Conjunto P. Tinha lá uma igreja das Assembleias de Deus. Falei, pronto, eu vou para lá, entro no culto, sento, né? Ouço a cantoria toda, a mensagem, no final, quando perguntarem quem quer aceitar Jesus, eu levanto a mão e vou lá. E resolvo o meu problema com Deus, né? Segundo o meu entendimento. Mas quão inocente eu era. Não sabia que aquele dia era dia de Santa Ceia. Não me falaram que era dia de Santa Ceia. E chego lá, cheio de carro na frente, lá do galpão deles. Vou devagarzinho, não tinha obreiro na porta, a porta fechada. Eu sabia que tinha gente, tinha muitos carros à frente. Fui empurrando a porta para entrar. O diácono olhou assim pela brecha, falou, pois não? Eu falei, eu quero entrar, eu preciso entrar. Falou assim, infelizmente hoje não dá para você. Hoje é o dia da ceia do Senhor e só os membros podem participar. Aí sabe o que eu falei? Bem, se Jesus não me quer, tem muitos bares que me querem. Aí voltei para beber mais Drea. Eu bebia Drea na época. Quem não sabe que a Drea é um cunhaque, né? Resseca tudo por dentro, acaba com sua vida, com o seu... Você vai ficando seco, ele vai queimando, vai destruindo. Mas, inclusive, meu apelido era Dreia. Apelido era Dreia, porque eu secava uma garrafinha de Dreia assim, brincando, numa rodinha e tal, daqui a pouco, acabava. Não, era cowboy mesmo. Cowboy é seco, no seco, pá. Você colocava coca, né? Não, eu sempre fui determinado. É para pecar, peca direito. Colocar Fanta. Poxa, você, o Cádimo. Não, eu colocava Fanta. Para, velho.
Coca-Cola. Não, agora quando você coloca Fanta é Wi-Fi, né? Bem, de todo modo era seco mesmo, assim, era para tratar, né? Minha mãe dizia assim, o pecador sofre. Como o pecador sofre. Bem, mas para os irmãos terem uma ideia de como as coisas são. Ou seja, é um senso de justiça de que o pecador, coitado, visto, entendido, interpretado como pecador, não tem acesso a nada, né? Agora, o pior é que tem alguns irmãos que estão de punição, estão de disciplina, como dizem no banco, e eles ainda vão nesse dia e ficam lá sentados para a sua própria vergonha e abaixa a cabeça, não olha para ninguém para ver se ninguém lhe nota, mas ele não pode comer aquele pãozinho, nem pode beber aquele suquinho, porque somente os que estão habilitados podem fazê-lo. Como deveria ser o contrário, aquela mesa ser um convite para que todos se aproximem e encontrem redenção em Cristo Jesus. Porque o terceiro ponto que eu estou apresentando aos irmãos da graça, o primeiro como atributo divino, né, que Deus utiliza para o cuidado da sua criação, o segundo dessa manifestação de Cristo como graça para todos os homens, e o terceiro como o conceito próprio da palavra graça enquanto favor imerecido. Ou seja, a cruz é um convite, é um chamamento, para que todos os homens se aproximem e encontrem em Jesus perdão de pecados. Paulo foi muito feliz ao receber aquela grande revelação que diz, porque Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Olhem para a cruz, olhem para o crucificado. Qual é a mensagem que isso nos traduz? Qual é a mensagem que você vê, lê, ouve, percebe ao olhar para o crucificado? Porque Deus estava em Cristo. E aqui vai um recado para você que gosta de acusar as pessoas, para você que gosta de apontar as pessoas, para você que anda com uma cana sempre medindo as pessoas, e a base da sua medida é você próprio, né? É o que você não faz, que você vai medir o outro. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aí você fala, e daí? Todo mundo sabe que ele estava reconciliando consigo o mundo. É a questão que Paulo continua, vírgula, não imputando aos homens as suas transgressões. A graça de Deus não imputa aos homens as suas transgressões. Ou seja, a obra de Cristo não é uma obra de ficar te lembrando dos pecados, te lembrando das transgressões, te fazendo lembrar disso e daquilo outro. Você gastou, você não devolveu, você foi um dissoluto, você esbanjou toda a sua vida, você foi um blasfemo, você foi um tal. Não é essa a mensagem do Evangelho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, numa linguagem mais livre, não lançando na face as suas obras, as suas transgressões, mas entregando-lhes a palavra da reconciliação. Qual que é a essência do Evangelho? A reconciliação. A essência do Evangelho é, Deus não está te olhando de modo oblíquo. Explico. Na linguagem atual, Deus não está te olhando atravessado. Deus não está te olhando assim como quem fala, olha, tudo bem, até que eu sou bom, perdoador, mas olha lá. Não, Deus nos confiou foi a mensagem da reconciliação. Infelizmente, o que nós vemos hoje, né, é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de condenação que se usa primeiramente para manter os que têm. Ou seja, mensagens que são repletas, né, de ameaças para que o membro se sinta preso, porque ele está doido para dar uma saída, para fazer alguma coisa diferente, e a palavra de ameaça procura manter a turma ali presa aos ditames daquela assembleia, daquela congregação, daquela instituição.
Mas não seria mais fácil conduzir as pessoas a olhar para o amor de Deus manifestado enquanto graça na pessoa do seu filho? Porque se o amor de Deus, se a graça do Senhor Jesus Cristo não te atrair, nada mais te atrai. Não adianta ter ameaça, não adianta palavra de condenação, porque você nunca será um servo autêntico de Deus movido pelo medo. Você pode até fingir que está tudo certo, pode tentar manter uma aparência, mas um cristão mesmo, de coração quebrantado, que reconhece o Pai, que reconhece o seu amor, que reconhece a graça de Cristo, somente esses que assim o fazem, é que de fato eles podem dizer que servem ao Senhor verdadeiramente. Mas essa mensagem não tem o intuito de dizer, porque algumas pessoas vão dizer, pastor, assim é muito fácil, né? Assim fica fácil demais. Você prega o amor do Pai, a graça do Filho, fica fácil. Ou seja, eles acham que nós estamos pregando um caminho fácil. Meus irmãos não têm ideia de que o caminho que o Evangelho nos propõe é um caminho apertado. É um caminho estreito. Jesus disse que o caminho que conduz à vida e a porta que nos dá acesso à salvação é um caminho estreito e uma porta estreita. Alguém diz, pastor, mas aí, pelo menos aí na sua igreja não tem nada de estreito. Para mim está tudo largo aí. A grande questão é que o que eles chamam de estreito, o que o cristianismo chama de estreito, é um estreito de usos e costumes. E a Bíblia não tem nenhum compromisso com essas coisas. O Evangelho não tem compromisso com a cultura humana, no sentido dos costumes, dos tempos, dos povos. O que o Evangelho tem compromisso, o Evangelho é um Evangelho universal, atemporal, que cabe em todo lugar, em qualquer tempo, é o Evangelho que propõe a renúncia do próprio eu. Daí os irmãos, quando começarem a trilhar o caminho da kenosis, do esvaziamento, da negação de si mesmo, do aniquilamento do ego, para que Cristo seja tudo em todos, e quanto a mim, em relação aos meus irmãos, que eu me torne um servo de todos eles, aí vocês vão ver o quão estreito é o caminho. Vão perceber o quão difícil. Porque deixar de beber dreia é uma questão muito fácil, né? Inclusive hoje eu tenho ciência de que eu não sou proibido de beber dreia e não bebo. Não dou conta. É muito ruim. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu tomava aquela porcaria. Quem já tomou dreia? Deixa eu ver as mãos. Vocês estão aí, né? Fala a verdade, não é melhor um suco de morango batido no leite, um creme de morango, creme de acerola? Muito melhor, mais gostoso. Por isso você colocava coca, né? Para dar aquela quebrada, né? Mas o fato, queridos, é exatamente essa questão. Vamos voltar ao ponto. É que nós precisamos de compreender de uma vez por todas que nós não somos senhores de ninguém e que comecemos a entender a graça divina enquanto um favor imerecido. Graça é favor imerecido. Quem aqui deseja pela graça de Deus? Agora veja, dizer que você deseja pela graça de Deus é você reconhecer que você não merece. E reconhecer que você não merece é abrir mão de toda a sua justiça própria. Eu sei que quando eu falo essas coisas, ainda nessa superficialidade que estamos tratando, alguém pode falar assim, pastor, você fala, parece não dizer nada, porque não me parece verossímil o que você está dizendo. Não é essa tal de orgulho, pretensão, presunção. Eu não vejo muito isso nos crentes, não. Não, mas muitos vão dizer, né? Vocês talvez saibam disso, porque vocês já tiveram os olhos abertos, estão muito claros disso. Mas é só entrar na igreja um transexual que
o incômodo entra na assembleia. As pessoas não se sentem à vontade do lado de uma pessoa nessa condição. Aí a pergunta, vamos dizer, pastor, então pode? É a pergunta. Pode o quê? Eu tenho que entender. Então pode ser? Você está querendo ser? Você está precisando de uma aprovação? Porque de repente a preocupação da pessoa seja essa. Não, pastor, não sou eu não. Se não é você, meu querido, descanse no Senhor. Ame, acolha, receba ao seu próximo. E qualquer coisa que precisar de correção, existe o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai mostrar, que vai revelar. Ele fala no íntimo de cada um, ele conduz a cada um. Não é papel da igreja o juízo nem o julgamento. Parece que ninguém entendeu palavras tão simples como Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Essa semana me mandaram um vídeo, o Cabrini entrevistando um pastor famoso, e aí perguntando sobre essa questão, né? Mas a igreja é de todos, falou assim, é de todos, mas não é de todos, né? Porque a igreja é lugar de pessoas transformadas. Aí o Cabrini vacilou, porque o Cabrini é um dos melhores repórteres, ao meu ver, na minha opinião, que mais faz perguntas, toca mais na ferida. Porque aí era a hora do Cabrini perguntar, a igreja é lugar de transformado? Sim. E você já se transformou? É a pergunta. Lógico, a resposta todo mundo sabe, né? Vai dizer, eu sou transformado. E é hora de falar assim, você já obedece às palavras de Jesus, que diz ao pastor rico, que venda todos os seus bens e dê aos pobres? E então você o segue e terás um tesouro no céu? Vamos falar a verdade, essa palavra não nos chega tão fortemente, porque nós somos todos pobres. Nós não temos bens para vender, para dar para os pobres. Nós somos os pobres que vamos receber os bens dos ricos. Agora, quando você é o rico, é onde a coisa pega, porque é nesse momento que o jovem sai triste da presença de Jesus. Se retira triste, e o texto diz, por ser possuidor de muitos bens. Melhor seria o texto se fosse, por ser possuído por muitos bens. Porque aí apertaria o pastor. Jesus disse, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E esse pastor famoso é muito rico, tem muito dinheiro, tem lá dos seus milhões, não é? Aí, se eu fosse você, se eu tivesse sentado aí, eu perguntaria para o pastor aquilo assim, pastor, mas quando tiver os milhões, tem que dar para os pobres mesmo? Ou não? Eu diria, exceto se você ganhar na loteria, não tem como você chegar à casa dos milhões se você for uma pessoa que assiste o necessitado. Se você é alguém que já ouve a palavra, que já ganha, você pode até ganhar bem, até muito bem, e você assiste quem precisa, você não acumula, porque o que nós acumulamos é o que poderia servir para ajudar alguém, eventualmente. Isso não significa que você não pode fazer uma poupança, ajudar, comprar um imóvel, uma coisa. Não é isso que eu estou dizendo que não deva fazer. É acumular para que outros comam depois da sua morte. Porque o grande problema do rico é que todo o dinheiro acumulado, se não tiver família, vai para o governo. Se tiver família, é para que a família fique brigando aí anos e anos na justiça para saber quem vai pegar a maior parte. Não é? Imagine só, um caso recente, eu fiquei pensando até que ponto que vale a pena, os filhos brigando na justiça contra a própria mãe. Você já imaginou? Os filhos, filho do pai, o pai morreu, agora brigando contra a mãe não tem direito, querendo deixar a mãe na penúria. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Bem, mas voltando para o ponto, essa questão da autojustiça é o grande impedimento de se desfrutar da graça
de Deus. Se você deseja pela graça de Deus, você certamente precisa de um favor que você não merece. E se você não merece, você reconhece que você não pode, que você não é, que você é como qualquer outro. E depois que você recebe a graça, você não se torna melhor do que o outro. Porque se você se tornar melhor que o outro, você deixa de ser carente da graça de Deus. Você decai da graça. Então pare de acusar, pare de olhar, pare e comece a ser grato a Deus pelo dom da vida eterna, ser grato a Deus por aquilo que Ele nos dá gratuitamente. Graça enquanto atributo divino com o qual Deus trata a sua criação, graça enquanto manifestação de Cristo como salvação a todos os que creem, graça como favor imerecido e, por último, o quarto e último ponto, graça enquanto meio de transformação e educação no caminho da justiça. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se tornou ou se manifestou salvadora a todos os homens, vírgula, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Bem, observe, queridos, que o versículo 11, olha como ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça que se manifesta salvadora é o aspecto que acabamos de mostrar, né? O aspecto da manifestação de Cristo, aquele em quem Deus estava reconciliando consigo todo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. É essa graça enquanto favor imerecido, ou seja, nenhum dos homens merecem a salvação, mas Deus se mostra como salvação a todos os homens. Mas no versículo seguinte, que é o versículo 12, diz educando-nos, educando-nos. Ela se torna salvadora educando-nos. Quando nós usamos o verbo desse modo, educando, falando, cantando, dizendo, nós estamos usando o verbo no sentido de falar o modo como alguma coisa está acontecendo. Perfeito? Então, quando diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos quer dizer o modo como essa graça nos salva. E aqui nós começamos a pensar mais um pouquinho acerca da experiência da salvação. Primeiro, o Pai revela o seu amor. Você fica atraído pelo amor do Senhor. Daí você compreende que esse amor se manifesta enquanto graça. O Deus que cuida, isso vai nos atraindo. O Deus que se manifesta na história cheio de graça e de verdade. O Deus que agora na cruz do Calvário está ali com vistas a reconciliar o homem consigo e não imputar aos homens as suas transgressões. Tudo isso vai nos atraindo. E então ele diz, e esta salvação que assim se manifesta, ela nos salva, nos educando no caminho da justiça. A palavra educar, do latim, são basicamente duas expressões que significa conduzir para fora. Exducare. Conduzir para fora. Então entenda que a graça de Deus não é simplesmente um favor imerecido que te abandona ou à mercê das suas fraquezas ou à mercê da sua justiça própria. Porque é assim que acontece. Ou o indivíduo entende que não pode nada e cai fora e vai, não dá certo, não consigo fazer o que os crentes fazem. Ou então leva o indivíduo a uma justiça própria que agora ele pensa que porque ele não veste short, não veste bermuda, não vai à praia, não vai ao cinema, não toma Andréa, ele pensa que agora ele é melhor que os outros. São dois extremos do erro. Então a graça de Deus, ela nos toma pelas mãos. Ou seja, a graça enquanto o próprio Deus, o Espírito da verdade que nos toma pela mão e agora vai caminhando conosco, nos ensinando, não é? Todos os passos que nós devemos dar
pelo poder e ajuda do Espírito Santo, com vistas a cada dia nos aproximarmos mais da casa do Pai. Então, ouça em nome de Jesus. Se você é alguém que compreendeu o amor do Pai, se você é alguém que compreendeu a graça divina, pelo menos até o estágio da palavra da reconciliação, você precisa continuar a sua experiência de receber graça sobre graça. Você tem que continuar o caminho da experiência dessa graça, que agora ela vai nos educar na verdade. Mas veja que o que vai te educar na verdade é essa graça divina. Não é um pastor que se sente melhor que os demais, não é um pregador que se julga santo, porque ele jejuma, porque ele vai ao monte, porque ele faz isso, aquilo, outro. Não. A maneira do Senhor cuidar da sua igreja, isso deve ficar muito claro para nós, é por meio do ministério da palavra. Então, uma igreja sadia tem um ministério da palavra forte, de modo que quando nós nos reunimos para ouvir, para sermos ministrados por essa palavra da verdade. E essa palavra da verdade vai entrando no nosso coração na medida em que você se torna acessível a essa palavra. Na medida que você abre os ouvidos e fala: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero que essa palavra molde meu coração. Ou seja, nós não podemos estar nem passivos diante da ministração, e tampouco devemos nós estar resistentes na hora da palavra. Devemos ouvir a palavra como quem fala: Senhor, eu preciso de ser transformado pela tua graça. Eu preciso de ser educado pela sua graça. Meus queridos, e eu vou ser sincero para vocês, tudo aquilo que for necessário que aconteça no seu coração, o Senhor vai revelar a você. O problema é que os líderes pregadores, os pastores, eles assumiram o lugar do Espírito Santo. E aí eles acham que eles já sabem de tudo que tem que ser mudado, por isso são capazes de fazer suas cartilhas. Tem uma cartilha, faça isso, isso, aquilo, outro, está tudo certo. Mas quando o Espírito da verdade fala conosco, e ele fala individualmente, é como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo de Deus, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Você é sincero para com Deus? Você deseja que esse Cristo palavra, essa palavra espada, entre no teu ser? E na medida que esse Cristo vai trabalhando enquanto palavra dentro de nós, diz o texto de Hebreus que ele vai separando. A função da palavra é separar. Separar é o mesmo que santificar. A palavra vai entrando e vai separando juntas e medulas. Essa é uma linguagem figurada para dizer que essa palavra ela é tão eficiente, ela é tão eficaz, que ela penetra em lugares que você jamais pensaria que poderia haver alguma coisa ali no meio. Ou seja, ele vai nos lugares mais difíceis que você jamais pensou, que você não conhece, e ele vai chegar ao ponto de separar alma e espírito. Os irmãos têm ideia da dificuldade de separar alma e espírito? Essa dificuldade é tão grande que mesmo no âmbito acadêmico a discussão não acaba quando o assunto é alma e espírito. Pastores, pessoas estudadas e inteligentes, que na hora de defender acha que o espírito é a alma é o espírito, é difícil separar até na teologia, imagine separar na prática. Ou seja, o espírito, palavra, ele vai entrando e vai separando o que é espiritual do que é da mera alma. Porque muitas coisas que estão dentro de nós, que nós julgamos ser espirituais, pode ser um mero orgulho da sua alma. É somente a sua alma achando que está tudo certo. Vem o Espírito de Deus,
vem a palavra de Deus e vai separando alma e espírito, juntas e medulas. E quando você pensa que já alcançou tudo, é dito, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Imagine que o seu coração, de onde procedem as saídas da vida, me parece que o próprio coração de onde procedem as saídas da vida, ou o coração de onde procedem os furtos, os homicídios, os adultérios, que Jesus fala em Mateus capítulo 15, ou Marcos capítulo 7, já é difícil de você acessar esse coração. Quem é que acessa o coração e começa a sondar o próprio coração? É difícil, né? Salvo engano, Provérbios capítulo 20, versículo 26, diz que o Deus é aquele que coloca o espírito do homem dentro dele, e esse espírito do homem é o que esquadrinha todo o seu ser, e é capaz de discernir, portanto, o coração humano. Jeremias capítulo 17, versículo 9, versículo 10, disse que é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, quem esquadrinha o coração do homem. Ou seja, nem o seu próprio coração você é capaz de esquadrinhar. Você é capaz de discernir. Ou seja, você procede deste modo e não daquele modo. Por qual motivo? Você sabe por quê? Talvez você diga assim, não, porque eu tenho ética. Não, porque eu tenho moral. Não, porque eu sou cristão. Mas será que você não faz isso é por esses motivos mesmos? Será que não tem uma intenção por detrás disso? Ou seja, se nós não somos capazes de discernir nem o próprio coração, agora imaginem a eficácia e a eficiência da palavra de Deus. Ela é apta para discernir os pensamentos do coração. O seu coração tem pensamentos a priori, que lá de onde você jamais imagina, determina o seu modo de agir e de proceder, e você julga que faz aquilo ou aquilo outro por qualquer motivo e não sabe a devida razão. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e discernir os propósitos do coração. Por isso e por esse motivo, é que ninguém está habilitado para julgar absolutamente ninguém. Porque você não acessa o coração da pessoa. Você não acessa o próprio coração. Como é que você vai acessar o coração do outro? E agora, esse que julga, que penetra, que discerne, que sonda o nosso coração, que discerne os pensamentos e propósitos do coração, é a palavra que, conforme o versículo seguinte do capítulo 4 de Hebreus, que no caso é o versículo 13, diz, e diante dele, é diante dessa palavra, é diante desse Cristo, que todos nós, diante dele, salvo engano, na versão corrigida fala nus, despidos. Na versão atualizada fala que estamos patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Ou seja, somente o Senhor é que, olhando para nós, nos vê despidos de qualquer argumento, de qualquer santidade, de qualquer autossantidade, de qualquer autojustiça, de qualquer coisa. Ele pode falar com exatidão aquilo que nós somos. Todos nós nus, estamos despidos, estamos patentes diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Por isso é que nós carecemos da graça de Deus para nos educar. Senhor, nos educa na justiça, nos educa na verdade, nos educa nos teus caminhos. E quando você, meu irmão, começar a pedir isso para o Senhor, a sua vida no primeiro ano, 2 anos, 3 anos, vai virar um rebuliço só. Porque talvez você já tenha até passado por esse tipo de situação. Porque a luz, quando começa a bater, ela começa a mostrar muitas coisas que você nem sonhava
que estava aí dentro. E está. Mas se você confia no Senhor, Ele está contigo, você não vai naufragar. É só um rebuliço necessário. Sabe quando você vai se mudar de residência? Eu me mudei recentemente de residência e pensa numa tribulação que é mudar. Primeiro, quando você começa a empacotar, encaixotar as coisas, você começa a descobrir um tanto de lixo que você guardava. Né? Você guardava um tanto de coisa, tranqueira, tudo escondido. Quando você convida alguém que chega, ninguém vê nada, vê tudo arrumadinho. Quando começa a tirar o guarda-roupa, as coisas, vai desmontando, vai tirando, vai encaixotando, um tanto de coisa que não serve para nada. Ou mudar de residência é um sofrer, uma mudança, uma transformação, causa muito tumulto. Para tirar depois, para colocar no lugar, mas o resultado é bom. Então as nossas mudanças que nós sofremos, também causa uma agitação, causa um desconforto, mas o resultado virá. Nós precisamos de ser curados pela graça de Deus, transformados pela graça de Deus. Quando essa graça nos transformar, nós vamos atingir o que se chama na Escritura de a comunhão do Espírito Santo. Esse é o tema que nós vamos tratar na próxima mensagem desta série. A comunhão do Espírito Santo. Os irmãos não têm ideia o que nos espera. Vamos manter nosso coração aí fervoroso, aguardando pela próxima ministração. Amém?